nosso irmão Isabel, que vai nos tecer essa lição. Boa noite. Boa noite. Hoje muitas pessoas ficaram aflitas por causa da chuva. E então, realmente, né, as pessoas muitas vezes têm, sábado à noite, se recolhido mais cedo, né, ou então no shopping mesmo. Né, que é interessante, aquelas lojas bonitas e aqueles perfumes bem gostosos. Mas a humanidade não tem se dado conta, sofrem e também aparentemente não sabe o que sofre. A humanidade tem de milênios para cá, vários milênios, séculos, nós estamos experienciando aqui na Terra para aquilo que todos nós sabemos que é o progresso, atingirmos uma condição de aperfeiçoamento que nos trará a paz. Pois nós temos uma noção assim, né, que o nosso aperfeiçoamento nos trará a paz, né, porque os seres mais evoluídos que nós tivemos notícia, todos eles conseguiram um tal equilíbrio que não precisam mais sofrer como nós sofremos. Então, às vezes, as pessoas têm pena de Jesus. Ah, coitadinho, até hoje está pregado na cruz. Não andam por aí as imagens, né? E todo o ano, na época de chamada da Semana Santa, né, as pessoas estão lá de novo, rememorando, né? Então o ser humano gosta muito de tragicidade. Né? Então, agora estão comemorando, agora nesses dias, o avião, comemorando naquele outro sentido, né, que eu digo, né, no sentido negativo. Né? Porque o avião da TAM que caiu há tantos tempos atrás, então agora essa semana, aí está todo mundo lá, porque queríamos justiça. Então, as pessoas querem o quê? Querem vingança. Então, com aquelas lembranças, estamos lembrando agora, tantos dias que o pessoal da boate aquela pereceu naquele momento, né, fatídico lá em Santa Maria. Então, o ser humano, ele não coloca aquilo que Jesus ensinou, que está acima da justiça. Nós ainda não aprendemos o que é o amor. Então, porque Jesus disse certa vez que, né, é necessário escândalo, mas ai daquele que o provocar. Então, nesse mundo que nós vivemos de escândalos e sofrimentos. Né? E por quê? Por causa das nossas imperfeições. Todos nós somos imperfeitos e vamos fazendo isso, fazendo aquilo. Né? E não temos noção. Teremos agora, estaremos tendo agora noção com a doutrina espírita. Mas sem a doutrina espírita, não temos noção, as pessoas não têm noção de que existem leis divinas. E a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação é uma lei fundamental para todos nós sabermos. Quando foi instituído o Consolador aqui na Terra,
em 1857, quando os espíritos superiores trouxeram a doutrina espírita, eles já a trouxeram no momento adequado para que nós pudéssemos usufruí-lo. Que até então nós não tínhamos condições intelectivas para compreender o que seja a justiça divina. E uma série de coisas. Não tínhamos condições intelectivas. E então, desenvolvidos que já estamos, como dizem, como diz Allan Kardec, no livro dos Espíritos, já temos condições de compreender que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, nós estamos cumprindo com os nossos desatinos, reparando os nossos erros, há centenas de anos, para não dizer milhares. Porque é da lei, porque a humanidade tem sido instruída há milhares de anos. Há milhares de anos, há 3.000 e tantos anos que o Moisés recebeu lá, não de Deus, daqueles espíritos que conduziam o povo judaico, a nação judaica, recebeu lá no monte Tábor, recebeu a tábua, o decálogo. Então, desde então, com uma série de acompanhamentos, a humanidade tem recebido instruções de como proceder. E o decálogo é uma inspiração divina que um espírito lá trouxe para a humanidade. Você sabe que Deus não fica falando com a gente aqui, Nós temos que ter essa noção também, que o Espírito nos dá. Deus não fala com as pessoas. Por quê? Porque Deus me disse, Deus me mandou falar. Não, Deus não fala coisa nenhuma. Deus não fala com ninguém. Porque nós não temos capacidade de ouvir Deus. É lógico isso ou não é? Nós não temos capacidade, o nosso nível evolutivo é muito baixo. Porque Deus é uma perfeição, é um espírito que nós nem imaginamos direito como que é. Não é aquele velhinho, todo mundo gostaria que fosse, não. Mas, então, na verdade, existe uma distância muito grande de nós. Então, nós somos criaturinhas pequenas, mas temos a divindade dentro de nós. E temos condições agora, cada dia que passa, a gente se desenvolve um pouquinho mais, cada encarnação a gente progride. Mas o que nós fazemos na encarnação? Allan Kardec diz que existem causas atuais e causas anteriores do nosso sofrimento. Então, as causas atuais dos sofrimentos, que a Jorginho está colocando aqui, elas assim, a maior parte do nosso sofrimento vem das causas atuais. Não é do passado, eu sou bloqueado no passado, porque eu estou pagando, Então, muitas vezes, não. A maioria dos problemas é de agora, assim, o meu temperamento. Como é que eu reajo quando alguém me corta a frente do meu carro? Como é que eu reajo quando alguém diz algo que eu não gostei? Como que eu... Então a minha reação é leonina. Agora a gente reage. Então às vezes eu fico pensando, como é que eu vou reagir se acontecer tal coisa, Porque a gente sabe que, estudando a doutrina espírita, em dados momentos nós somos testados, e seremos testados quando a gente achar que a gente já está com a bola cheia, então agora o fulaninho, é palestrante, vou pegar meus exemplos, porque é bonitinho aqui, ali, fala colar, então assim, então já tem condições de entender. Quem se senta aqui nesses bancos, agora sobrou para vocês, quem se senta aqui nesses bancos,
né? E aí também, todos nós estamos ouvindo, estamos lendo o doutrina espírita, né? Há dias, há semanas, há meses, há anos. Então, a gente já tem condições, muitas vezes, e é testado no dia a dia, é testado, né? Com alguém que, de mau humor, com alguém que pisa no pé da gente. Aquela história, eu não levo o desaforo para casa. Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso e a gente ensina os filhos muitas vezes a reagir. Né? Ele não gosta que o filho chegue em casa chorando que apanhou, né, de alguém no colégio, na rua. Então a gente fica assim, já torcendo, mas tinha que ter dado assim, ter dado essa. Então, essa história de que eu não entro numa briga e, como é que é, um boi com uma boiada, aquela coisa toda, né? Que as pessoas dizem, né? De uma boiada não sair, né? Então essa história é uma história de violência, né? É uma atitude violenta nossa, das pessoas que, sabe, do modo como a gente tem um temperamento, né? Quando a gente vai discutir, porque, né? Porque o carro estava estacionado na minha vaga, porque não sei o que, papapá, daí a pessoa, então a gente enche o sangue assim, né? O rosto, né? E vai lá e busca o revólver. Então, aí vai um para o cemitério e o outro para a cadeia, para uma bobagem no estacionamento, ou para uma briga de trânsito. Eu tinha um parente meu que puxava sempre o revólver quando alguém fazia assim na frente dele, ele puxava o revólver, era lá. Então, é ridículo. Né? Eu vou falar mal da minha família, não tem problema. Então, que a gente vê assim como as pessoas, sabe assim, continuam até hoje, gente com, não interessa a idade, né? Mas gente já, cabelos brancos, que agem, que reagem, né? E que o nosso querido Raul Teixeira conta, né? Que tinha pessoas amigas lá, ele conta bem assim, né? Que a moça estava esperando o príncipe encantado, e ela escolhia. Aí ficou tempo escolhendo o príncipe encantado, até que um dia arrumou lá, né, alguém que ela elegeu como seu parceiro, né, e casou. Né, e até fala que a pessoa tinha um pouco mais de idade do que ela. E eles viveram felizes durante alguns meses, porque ela engravidou. Né? E no final do ano eles precisavam comprar uma geladeira maior. Então foram fazer a compra, ela com o nenenzinho no colo, ela deu o neném, depois já tinha nascido o neném. E eles foram na loja, no shopping, lá no Rio de Janeiro, e compraram uma geladeira maior, né, porque eles necessitavam. E na volta, um taxista cortou a frente do carro deles e ele saiu atrás do carro. Como eu conheço alguém em Porto Alegre, também vai ter que fazer isso também. Então, saiu atrás do carro, foi lá e abriu a porta do táxi. Abriu a porta do táxi e o motorista do táxi apavorou, puxou o revólver e pá! E atirou. Então, não haveria necessidade nenhuma de ter feito aquilo. Né? A senhora ficou viúva, com o nenenzinho no colo, sem necessidade de ficar viúva, a criança sem necessidade de ficar órfã, pá, né? E o taxista mesmo foi condenado, com certeza. Então veja, a pessoa fez tudo aquilo para quê? A tempestade no copo d'água, nem bateu no carro. E mesmo se tivesse batido no carro, né? Mesmo que tivesse batido no carro, não é motivo para haver uma desavença tão grande. Então o que acontece? Então a pessoa tem que responder por isso e por tantas coisas que a gente comete. Né? Quantas aflições que a gente vai fazendo, a gente não sabe depois por que eu sou assim, por que eu sou assado, por que eu sou, não sabe muitas vezes, né? Só estudando o treino espírita. Né? Então,
próprio Lário Silva conta, né, de uma moça chamada Maria Amélia, que em 1759 ela ficou desconfiada que o noivo estava de olho na prima. Aí ela começou a bolar, mas eu vou ter que dar um jeito na Teresa Cristina. Ela bolou, eu sei. Ela sabia que lá na propriedade dela tinha abelhas mortíferas, aquelas abelhas violentas, e que tinham matado 2 animais da fazenda. Então ela convidou a prima para dar uma volta de cavalo, e quando chegou perto das abelhas, ela atirou assim no chão, nas patas do cavalo, o cavalo derrubou a prima, a Teresa Cristina, derrubou. E ela picou, não foi a mula, né? Picou o cavalo, né? Picou o cavalo e se mandou. E aí todo mundo ficou assim, ninguém ouviu o tiro, ninguém sabia nada, então ela, pois é, a fatalidade, né? Consegui escapar, e aí quando acharam o corpo da prima, estava todo disforme tanto das abelhas, né? Que tinham picado ela. Então, ela escapou da justiça humana. E agora, 200 anos depois, lá em Minas Gerais, em Berlândia, umas moças estavam fazendo um piquenique lá na beira de um rio, né? Quando foram atacadas por abelhas. Quem é que estava lá, que foi picado e ficou ali mesmo? A dona Maria Amélia. Né? Ela mesma foi picada. 200 anos depois. Então veja assim, nós temos que enfrentar muitas vezes a lei de Talião. Deus aplica a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Em certos casos, nem em todos os casos, a lei de Talião é aplicada. Quando nós não compreendemos o que é o perdão, o que é o amor ao próximo, quando nós não procuramos reparar o que nós fazemos de errado. Então, por isso que a doutrina espírita é rica em fatos. Nós temos milhares de livros relatando as consequências dos nossos desatinos. Então, demonstrando assim, que há necessidade, né, que nós nos arrependemos, que nós expiamos. Nós temos que meditar, porque o que acontece? Nós vamos meditar, e aí depois nós vamos preparar uma nova encarnação, né? Eles vão nos ajudar, os bons espíritos, uma nova encarnação, para que nós venhamos de acordo com aquilo que está no nosso mapa, né? No nosso corpo astral, no nosso perispírito. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos fica plasmado em nós mesmos. Por exemplo, conta Humberto Campos que na Segunda Guerra Mundial, muitos alemães se aproveitaram daquele ódio disseminado contra os judeus e combinaram com todos lá, vários grupos combinaram em se dirigirem aos bairros predominantemente israelitas, e entre 1939 e 1943 eles chegavam com instrumentos cortantes e decepavam as mãos das mulheres com seus anéis de brilhantes, pescoço. Se alguém quisesse correr para avisar, eles cortavam as pernas, né? E eles se adonavam das joias dos judeus nesse período, já que tinha aquele ódio disseminado, né, dentro daquele ditador lá, do comandante deles, né, famoso.
E, passados uns anos, no mundo espiritual, na região de sofrimento, chamada umbral, né, estavam lá se arrastando inúmeras pessoas que tinham sido causadoras desses danos ao povo israelita que vivia na Alemanha. E foi planejada a reencarnação deles em seguidinha, a maioria lá na Alemanha e em outras partes do mundo. Casais, pessoas se dispuseram a recebê-los como aqueles casos de talidomida. Né? Então, vejam só, várias crianças nasceram na década de 60, 70, com talidomida. Então, explicam os espíritos que, né, a justiça estava sendo aplicada, né, e a misericórdia de Deus. Por quê? As pessoas causadoras daqueles males na Segunda Guerra Mundial, elas estavam lá no umbral, tinham plasmado os crimes cometidos nos seus próprios corpos perispirituais. Né? Tinham plasmado, então eles plasmaram os crimes cometidos. Então imagine, né, quem já conheceu e já viu criança, né, que passou pela talidomida, né, que talidomida era um remédio que tomavam as grávidas, né, para manter, né, a gravidez, uma coisa assim, né, naquela época, né, e na década de 60, 70. Então, os espíritos nos dizem isto, né, para nos orientar, para mostrar a realidade. Que às vezes pode ser chocante, né, mas é a realidade. Né? Como nós vamos explicar então os problemas que as pessoas têm, físicos e mentais, né, se não causados pelas atitudes das pessoas? E assim vai. Né? Aqui na Terra nós fazemos e reparamos os nossos ativos, mas também tem a misericórdia divina. Né? Tem a misericórdia divina para tudo, para nos dar. Por exemplo, quem está sofrendo no umbral, que cometeu crime, que tá com a cabeça atordoada de arrependimento, recebe a bênção da reencarnação. Mesmo que venha torto, que venha com dificuldades, como nós temos por aí, né? As pessoas com dificuldades de membros, né? e externos e internos, mesmo é uma bênção divina. Porque se ficasse no umbral sofrendo, ia ser muito pior. Né? Porque o sofrimento se parece interminável, eterno. Então, reencarna e ganha a bênção do esquecimento. Por muito tempo, né? Por algum tempo. Então, mas não haveria necessidade também de nós ficarmos, né, nesta lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus Cristo explicou muito bem isso. Explicou muito bem quando disse para Tiago e para João, uma certa noite, que porque eles perguntaram para Jesus essa questão de pessoas inteiras e pessoas aleijadas. Aí Jesus falou: olha, acaso não tem ensinado que tem que sofrer todos aqueles que foram em causa de escândalo? Então Jesus sempre ensinou isso. Sofrem as pessoas, embora no Evangelho não apareça muitas vezes, muito claro isso, né? Porque os Evangelhos foram barbaramente deturpados, né? E Jesus também não teve tempo de explicar isso tudo. Abertamente ele explicava, mais reservadamente essas questões. Então ele explica, né? Ele diz então que ele coloca
o amor acima da justiça. Os homens colocam a justiça acima de tudo, como eu estava falando, né? O pessoal lá de Santa Maria, o pessoal lá da TAM, o pessoal todo mundo, eu quero justiça, queremos justiça, querem vingança. Querem vingança, de qualquer maneira, né? E com indenização também, a melhor coisa que tem, né? Então, aí Jesus diz, olha, o ensino de Jesus é valiosíssimo quando ele diz isso, né? Isso está no livro Boa Nova, do Humberto Campos, né? Então ele diz lá, eu coloco o amor acima da justiça. O amor acima da justiça. Os homens aqui colocam a justiça acima de tudo. Não, eu coloco o amor acima da justiça. Porque quando as pessoas se aproximarem, reaproximarem, se perdoarem, daí não haverá, e entender que são filhos de Deus e irmãos, não haverá necessidade de escândalo, nem de sofrimento. Então vejam, o Hilário Silva também conta um caso, agora para amenizar, né, um caso mais leve, né? Ele conta que um cidadão chamado Saturnino Pereira, ele estava trabalhando numa fábrica de tecidos, e lá pelas tantas ele se acidentou com a máquina. Aí os colegas dele viram, ele era todo ensanguentado, correram, pegaram panos lá, rasgaram panos e botaram no braço dele, né? E o gerente lá, o diretor, ele levou, botou no carro, levou para o hospital, gente correndo e tá internado. E todo mundo ficou assim, né? Pô, mas logo Saturnino, espírita. Como é que acontecem essas coisas com os espíritas? Não entendo. Né? Mas acontece que todos nós estamos no mesmo barco, né? Acontece que as pessoas conseguem questionar, não, o Saturnino espírita, uma pessoa boa, caridosa, logo com ele. Então as pessoas ficam assim, mas por quê? Até, né? Então ficaram questionando. Né? Faz caridade o tempo todo mundo tinha a pessoa mais querida da fábrica, a pessoa mais, né, que mais ajudava os outros, todo mundo, era ele lá, sempre disposto. Sempre. Aí veio o médico lá e disse assim, olha, ele está com o braço todo machucado, mas ele só vai perder o polegar. Só vai perder o polegar. O resto vai ser reconstituído, né, aos poucos, vai se recuperar. Né, então, tá. Mas aí o Saturnino ficou chateado. Ficou chateado. E aí foi para a casa espírita de noite, né? Como só ia acontecer. Né? Foi para a casa espírita, chegou na casa espírita, lá pelas tantas, na reunião mediúnica. Daí o mentor da casa disse para ele, Saturnino, eu sei que tu está chateado, mas tu não podia ficar chateado. Né? Está muito chateado, né? Mas acontece o seguinte, que antes de reencarnar, tu combinaste, que a gente combina tudo antes de reencarnar. Né? Assim, esses acontecimentos assim, são combinados. Né? Que a gente vai passar assim, os grandes momentos são combinados, né? Até o casamento, né? Principalmente o casamento. Né? É combinado. Né? Os filhos, o casamento, mas é combinado. E grandes momentos, assim. E aí, assim, tu combinasse pelo seguinte, há 80 anos atrás, tu era um fazendeiro, né, no litoral brasileiro, e lá para tanto um empregado teu não pôde trabalhar, porque estava doente, tu foste lá e pegasse a mão dele e enfiasse na máquina de moer cana, tá? Então, tu enfiasse aí, tu coitado do homem, né? Foi ali destruído o braço. E lá, no mundo espiritual, que a gente, todos nós cometemos nossas maldadezinhas, nós vamos ranger deles também, né? No umbral. Né? Então lá no mundo espiritual ele ouvia os gritos do empregado e via o sangue correndo, sabe? Então
tudo que a gente faz de ruim, assim, a gente enxerga depois. Né? Vem para a cabeça da gente, né? Para a mente da gente, tudo aquilo. Então, e aí foi recolhido, foi encaminhado, recuperado lá na colônia espiritual para a região reencarnação, e ele mesmo pediu: eu quero perder o meu braço direito no trabalho, para resgatar o que eu fiz com aquela outra pessoa lá no passado, 80 anos atrás. E como ele era um espírita dedicado mesmo, né? Ele era honesto, dedicado, trabalhador, caridoso, né? Então ele entendeu o que é o espiritismo e passou a doar sempre assim, sempre respeitosamente em todo lugar, no serviço, em casa, na rua, qualquer lugar. Então ele amenizou, sabe, o karma, né? Se dizem, né? A lei de causa e efeito foi amenizada para que ele perdesse só o dedo. Então, tu tem que te dar por feliz, Severino. E o Severino realmente se sentiu mais feliz depois daquilo ali, porque recordou, né, que ele havia combinado que ele perderia todo o braço e perdeu só o dedinho. Então, é essa questão assim, que para nós entendermos que a justiça divina age com misericórdia para todos nós, sempre misericórdia, sempre nos dando novas chances, e nós não compreendemos isso, né? Se nós não abrimos bem os nossos olhos, né? não estudamos, né? Então a justiça divina está aí, dando sempre o melhor para nós, e nós teríamos que ter muito mais, sabe? Muito mais atitude, né? Muito obrigado, uma noite a todos.